O apocalipse chegou, prepare o seu bunker, bomba nuclear, extraterrestres, diversos tipos de guerra. Vai se preparando porque o pau vai torar e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo, né? Aqui é o Espiritismo Mais, o maior canal espírita do mundo. Não se esquece de deixar seu like, deixar um comentário e se inscrever no canal. Se você quer receber as peças todos os dias, das peças que eu faço, você manda um hashtag Espiritismo Mais aí embaixo. Aproveita e coloca também a cidade onde você está falando, que eu gosto de saber. Vamos ao nosso vídeo de hoje, então. A gente vai falar sobre o apocalipse, né? O apocalipse é real? Primeiro eu quero falar uma coisinha. Dizem que a gente vai ter um apagão, etc, etc. Isso pode acontecer? Pode sim acontecer. Mas por quê? Porque existem explosões solares, essas explosões solares podem mexer com o campo magnético, coisa e tal, e isso pode atrapalhar a gente. Na verdade, o Sol não é como a Terra, né? O Sol ele tem um campo magnético todo bagunçado, e as explosões dele podem enviar para nós algo que pode atrapalhar os nossos aparelhos eletrônicos. Mas também não é certeza isso, tá? Bom, então tá, mas esquecendo esse negócio do apagão, vamos falar do apocalipse. O que dizem pra gente é que vai acontecer muitos problemas, vão acontecer. E se você olhar hoje o cenário que nós estamos vivendo entre as guerras que estão acontecendo aqui, você vai olhar um cenário muito semelhante ao que aconteceu nas outras guerras mundiais, mas muito semelhante mesmo, tá? Se você refletir que antigamente, na Segunda Guerra Mundial, alguns países como a Alemanha se juntou, né, com o Japão e outros poucos, né, do eixo para poder lutar contra, vamos dizer, o Ocidente. Nesse caso, eles se juntaram por interesses. Só que esses interesses, eles nem eram tão parecidos na época, tá? Tanto que todos tinham mais ou menos o mesmo ideal, que seria dominar o mundo. A Alemanha não gostava de japonês. Eles simplesmente se juntaram porque eles estavam contra o Ocidente, né? Mas hoje a gente vê uma situação muito pior do que naquela época. Hoje a gente vê a Rússia e a China se auxiliando, mais a Coreia do Norte também entregando armas, coisa e tal, e mais outros países, Irã, etc. Então a gente está vendo o quê? De um lado, a OTAN, os países do Ocidente, que já são super aliados, e nós estamos vendo do outro lado esses outros países que já estão super aliados. Não é nem no caso da Segunda Guerra Mundial, que começou uma guerra aqui, e aí depois foi... Então, assim, se você olhar pela análise básica, você vai entender que a gente está caminhando para um desastre. Isso, assim, vai ser muito difícil de ser revertido, tá? Por conta das lideranças. É aquela velha história, né? Covardes atrás de uma mesa mandam um monte de gente morrer lá na frente. Mas na verdade são covardes, né? Por que os caras não vão pra guerra? Por que os presidentes não falam, então vamos pra guerra, então eu vou pra guerra? Não vai, o cara tá lá sentado atrás do ar-condicionado, atrás não, né? No ar-condicionado, bem confortável no seu escritório, na sua casa. Se ele perder uma guerra ou alguma coisa, ele tem pra onde fugir. São covardes, né? Na minha opinião, todos são covardes. Todos esses líderes que estão arrumando confusão, eles são covardes. Mas então, no ponto de vista geopolítico, sinceramente, é muito difícil, impossível praticamente, evitar uma terceira guerra mundial. Porque a gente está vendo, a cabeça desses covardes, desses líderes aí, vai ser bem difícil, tá? E assim, eu digo assim, de todos os lados, tem gente que fica protegendo um país ou outro, todos estão errados, todos, sem exceção. Todos só estão olhando para os seus interesses próprios, todos só pensam em si mesmo. Não tem um ali que está falando assim, não, vamos melhorar o mundo, porque o mundo merece. Não, todos, sem exceção, só estão olhando para os próprios interesses. Eu tenho trocentas mil provas, mas não é sobre isso o canal, então não vamos falar sobre isso. Então, assim, imagina só, se acontecer uma guerra nuclear, qual é o problema? Imaginando que, por exemplo, a guerra nuclear aconteça entre um lado e o outro, obviamente, e a gente imaginar que os Estados Unidos teria uma guerra, por exemplo, contra a China ou contra a Rússia, logo que um desses países solte as armas nucleares, os outros também vão soltar. Então, beleza, a Rússia resolveu atacar os Estados Unidos, mandou um monte de arma nuclear. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai mandar um monte de arma nuclear. Então vai acontecer o que eles chamam de inverno nuclear. Vai destruir a Rússia, vai destruir os Estados Unidos, e se outros países estiverem envolvidos também vão ser destruídos, né? A Europa vai ser destruída, a China. Provavelmente todos os países que estiverem envolvidos na guerra vão ser destruídos por causa das quantidade de ogiva que eles têm, né? São milhares. Então eles têm força para destruir um país, só que o outro país também tem. Então,
A gente sabe, por exemplo, principalmente esses caras chucros, né? Porque são chucros, né? Se eles estiverem perdendo uma guerra convencional, eles vão utilizar bombas nucleares. Eles não vão sair perdendo. Beleza, tô perdendo, vou morrer mesmo? Então, manda ver. É assim que eles pensam. E é realmente dessa forma. Então, nós teremos um inverno nuclear. Esse inverno nuclear, o que que é? A poeira que vai subir e a radiação vai deixar praticamente inviável a vida na Terra, porque vai cobrir parte do Sol, que é parecido com o que aconteceu com os dinossauros. Quem que matou os dinossauros não foi o meteoro. O meteoro caiu e a fumaça que gerou todo aquele meteoro, que estava extremamente quente, ele já caiu derretendo tudo. A fumaça que gerou acabou cobrindo o Sol, e aí os vegetais começaram a morrer, os grandes mamíferos não, né? Os grandes dinossauros, os pequenos mamíferos que estavam na Terra acabaram prosperando. Mas, assim, vai acontecer algo semelhante. Vai ser muito difícil quem sobreviver dessa história, porque depende da quantidade, pode se tornar inviável até a vida na Terra. Então, agora falando da parte espiritual, frente a tudo isso, é desesperador, não é? Você está falando, pô, vai acabar o mundo, etc. Mas a gente tem que lembrar o quê? Jesus é o governador do nosso orbe. E Jesus não vai permitir que esses idiotas acabem com o nosso planeta, por conta dos seus interesses próprios. Óbvio que não. Então ele vai permitir até certo ponto, tá? E aí o que eu acho que vai acontecer, tá bom? Eu imagino que a guerra vai rolar sim por um bom tempo, até eles tentarem utilizar armas nucleares. Quando eles tentarem fazer isso, o que vai acontecer? Os extraterrestres vão vir e vão intervir. Há muitos relatos, isso é real, tá? Vocês podem pesquisar, tem um monte de lugar, principalmente em inglês. Onde tem armas nucleares, existem visitas de OVNIs constantes. Teve uma vez que eles desarmaram várias bombas nucleares. Então, ou seja, os extraterrestres nos monitoram. Não porque vai atrapalhar eles, mas porque a gente é uma espécie ignorante e precisa de auxílio para não se matar. Basicamente é isso. Então, assim, claro que com a permissão de Jesus, esses nossos irmãos vão vir para a Terra e vão impedir, né, que a gente se mate numa guerra nuclear. Isso com certeza vai acontecer. Fora isso, nós temos muitas catástrofes que estão acontecendo, mas sempre aconteceram. Sempre aconteceram catástrofes na Terra. E muito piores na realidade. Então, assim, a gente faz parte do plano terreno. Faz parte das questões biológicas e geológicas do nosso planeta. A gente sempre teve vulcão, sempre teve placas tectônicas, sempre teve essas coisas, né? Claro que pode piorar, sim. Está piorando por causa dos humanos? Com certeza. Mas, assim, já existia, só vai ficar um pouco pior. Isso faz parte. Isso não vai acabar com a raça humana. É isso que eu estou querendo dizer, resumidamente. Vai acontecer, vai, mas não vai acabar com a raça humana. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer do nosso lado? Não se preocupar com isso, tá bom? Deixa acontecer. Lembre sempre que Jesus está à frente de tudo. E Jesus está comandando esse nosso planeta inteiro. E nada vai acontecer sem que ele permita, tudo bem? Então, quem está fazendo um bunker, tudo bem? Eu estou brincando, mas tem gente que faz mesmo um bunker. Beleza. Pode ser que seja útil, mas eu acredito que Jesus não vai permitir que essa guerra nuclear aconteça dessa forma. E esse é o único motivo que eu acredito que a gente não vai ter essa guerra nuclear. Porque os outros motivos todos já caíram por terra, né? Essa guerra vai acontecer e a questão é quanto tempo. Eu acho que lá para 1 ano e meio, mais ou menos pelos planos da China de invadir Taiwan, eu diria 1 ano e meio, mais ou menos assim, né? Se isso não acontecer, vai acontecer a guerra de qualquer jeito, só que de outra frente, né? Isso, assim, qualquer estudioso da área conclui isso, na realidade. Isso não é só minha opinião, tá? Então, assim, fiquem tranquilos que nós estamos protegidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então não vai acontecer nada com a gente, ou pelo menos não vai acontecer nada que não tem que acontecer, né? Aquela velha história. Eu sempre estou passando por expiações. O meu mentor falou o que para mim? Ele falou: Eduardo, você não está passando por nada mais do que você merece. Entendeu? Nada, nem um segundo a mais vai ser cobrado de você injustamente. Então relaxa e fica na tua aí. E é verdade. Muito obrigado, galera. Valeu e até a próxima.